Ora, bem-vindos ao Think Geek PT. Este é o episódio 46, gravado a 28 de maio de 2021. O meu nome é Sérgio Silva E eu sou José Maria. e esta semana vamos começar aqui por uma notícia da Seagate. Ao que parece, o desenvolvimento em discos mecânicos ainda não está morto, apesar dos SSDs estarem cada vez mais a dominar o mercado, não é? Como toda a gente já sabe. E desta vez a Seagate apresentou aqui uma nova tecnologia. Este disco eles chamam Mac 2 e é um disco que consegue capacidades de leitura sequencial ou de transferência de dados sequencial na ordem dos 524 megas. Isto é relativamente similar àquilo que se consegue com um SSD daqueles mais básicos, não é? Daqueles mais baratos, os SATA, não é? Nem estamos a falar de NVMEs nem nada, não é? Claro que depois, em tudo o resto, estes discos perdem substancialmente para os discos SSDs, não só a nível de latências, mas capacidade de leitura e escrita. Não tem nada ainda a ver com um disco SSD. Aqui a grande vantagem do disco relativamente aos SSDs é as capacidades de armazenamento. Este disco, segundo a Seagate, vai estar disponível em capacidades de 14 terabytes. Isto não se conhece muito pouco, é algo que é novo, foi apresentado agora. Ainda não há grandes testes a demonstrar na realidade se isto é vantajoso ou não, mas sem dúvida que é um avanço interessante numa tecnologia que se Que já pensava é estar a antiga. desaparecer, não é? Sim, sim. A grande vantagem disto, de facto, é a questão da capacidade, não é? Quer dizer, ficar mais rápido nestes discos de grande capacidade é sempre bom, porque isto para já é só naquela parte que é sequencial, na escrita sequencial, não é? Na parte da escrita aleatória não tem grandes ganhos, não é? 304 operações por segundo não é nada, não é? Tendo em conta que o SSD mais fraco se calhar tem para aí 4 ou 5 mil, portanto estamos a falar de ordens de grandeza completamente diferentes. Sim. Mas apesar de tudo é revolucionário no sentido que apesar de ser 304 é quase 3 vezes mais que aquilo que é normal, porque normal num disco destes mecânicos é à volta de 100, 150, portanto estamos a falar de um incremento bom. E isto às vezes, parecendo que não, faz alguma diferença, porque, por exemplo, ainda esta semana estive a formatar uns discos do Manaz de 8 teras e, por exemplo, demorou mais ou menos de 12 horas a formatar esse disco de 8 teras. O que quer dizer que discos de 14 teras e coisas assim tão grandes como isto, deixa de ser Sim, praticável da gente fazer beneficiam. estas operações. E beneficiam muito neste facto de dobrar quase a velocidade, não é? Porque 524 megabytes é quase o dobro daquilo que é normal. O normal é à volta de 200, anda à volta daí. E portanto, apesar de tudo, ganha-se qualquer coisa e sempre fica mais rápido. Isto também gasta um bocado mais de energia. Eles não têm aqui propriamente especificados os gastos de energia, não é muito bem comparado com aquilo que têm nos discos, nas folhas de especificações dos discos normais, Sim, mas eles gasta até mais. dizem aqui que até gasta mais que um disco normal. Por Sim, exemplo, os sim, sim. Iron Wolf, Sim. supostamente parados, sem estar a fazer nada, gastam cerca de 5 watts e estes 7.2. Sim, em idle, sim, parados. Sim. Mas parados, quer dizer, estão a rodar, mas não estão a Sim, ler não nem a estão a escrever. ler, É. exatamente. Mas depois o que eu estava a dizer, eles não dizem, não está definido qual é o perfil de escrita nem de leitura, portanto, Claro. o consumo em operação não está propriamente muito bem definido. Mas pronto, pá, eu acho que é sempre bom nestas questões, é sempre bom, pelo menos vai ajudar a quem usa estes discos para armazenamento, que é basicamente para isso que estes discos servem, não é? Armazenamento, NAS, quem tem aquelas rigs de Chia, daquela criptomoeda que gasta muito armazenamento, Sim. pode também usar isto, porque estamos a falar de um disco que isto é para Enterprise, isto não se vai ver tão cedo na parte de consumidor final, não é? Isto vai estar disponível primeiramente para E clientes acredito que nem faça escolhidos. sentido sequer chegar ao consumo, porque o consumidor normal não precisa de tanto armazenamento e prefere gastar se calhar menos dinheiro e comprar um disco SATA Sim, SSD que acaba por sim, sair cinco mil e melhor quatrocentas servido. rotações. Não, mesmo para guardar fotografias numa NASA ou qualquer coisa, não é? Se tu compras um disco grande
Sim, de aí nesse 5.400 caso a rotações. velocidade também não é Não importante, não é? Por interessa. isso, Não, sim. não. Portanto, é sempre bom. Ah. A segunda notícia que trazemos aqui hoje é mais um avanço no campo daquilo que é o USB-C. Vai ser possível passar dos atuais 100 watts que é possível usar para carregar aparelhos para 240 watts. Isto tudo através da mesma interface, do mesmo conector. Vai ser preciso unicamente carregadores novos e os cabos também terão que ser diferentes, não é? O conector é o mesmo, mas o cabo é diferente porque tem que ser mais grosso para passar mais corrente no mesmo cabo, senão aquilo derrete. O grande ênfase que a notícia faz, e de facto é o que faz sentido, não é? É que vai ser porreiro para aqueles computadores portáteis que têm os carregadores, muitos deles já têm com USB-C, e que aqueles computadores portáteis que têm aquela parte de gaming, não é? Que portanto gastam mais, precisam de mais potência, mais watts para o seu carregamento, já vão poder ser carregados também com USB-C, que, diga-se de passagem, é super conveniente. Tu tens um carregador que é USB-C, ligas ali e aquilo é porreiro. Resta depois ver se os monitores e aquelas docks que existem se também vão atrás, suponho que sim. E pronto, Sim. é mais uma Isto é o conveniência. futuro, não é? O USB-C é o futuro e obviamente Sim. a tecnologia tem que evoluir. Eu já tenho no meu portátil o USB-C como carregamento e já é um portátil que já tem 3 anos quase. Uhum. E é super conveniente, quanto mais não seja, porque quando preciso carregar o telefone, tiro o carregador do portátil e ligo no telefone e é excepcional, não é? E Sim. acho E incrível como é que há acaba por marcas ser mais uma que. porta. Sim, e Desculpa. como é que há marcas que ainda continuam a bater em tecnologia ultrapassada e a vender smartphones de 1000 e tal euros, não é? Como é o caso da Apple. Não, eles já o fizeram nos iPads, não é? Não se percebe como é que ainda lançaram o iPhone 12 com a tecnologia ultrapassada que eles usam, não é? Porque aquilo, eles vão ter que ser obrigados a mudar, porque aquilo não tem futuro, não é? Nem a nível de velocidades, nem capacidade de carregamento, nada, não é? E só estão a prejudicar basicamente os utilizadores, não é? Que depois, se tiverem os portáteis com apenas USB-Cs, os iMacs agora só têm USB-Cs e o iPhone não tem USB-C. Tens que ter o carregador, o adaptadorzinho. São ideologias, mas sim, isto é excepcional, não é? Obviamente que esta tecnologia já sabia que estava para ficar e cá está a prova da evolução, não é? Isto é a versão 2.1, não é? Do USB-C. Sim. Esta semana que passou também a Microsoft fez aqui um tease muito soft da próxima geração do Windows. Este tease foi basicamente o presidente da Microsoft, o Satya Nadella, a falar do excepcional que vai ser o novo sistema e das vantagens e nada muito específico. Algumas das coisas já estão a acontecer, até com estes últimos updates, questão de renovação de ícones e outras questões de user interface. Há rumores também de que a Microsoft vai permitir aplicações com stores de terceiros ou embebidas na própria aplicação sem terem que passar pela store deles e não ter que pagar então essa percentagem que eles cobram na venda de aplicações ou jogos, não é? na store deles. Vamos aguardar. Pronto, esta notícia também menciona aqui a questão de que nós já falámos de que eles tinham cancelado a versão do Windows 10X. Já falámos nisso. Vamos aguardar para ver como é que vai ser este novo refresh do Windows 10. O que é que nos vai trazer? Eu acho que a questão do visual, a gente já tinha falado aqui noutros episódios do podcast, não é? Que até já é possível em algumas versões do Insider ver algumas dessas alterações. Mas eu acho que a notícia grande, pelo menos assim de maior relevância, é mesmo a questão da App Store da Microsoft, não é? Que eles estão a prometer uma revolução. E mesmo aquela questão de permitir que as aplicações façam vendas internas sem a Microsoft receber ou cobrar a sua percentagem, não é? Sim. E
a gente remontando um bocadinho ao início da Microsoft, a Microsoft sempre foi um bocado isto, não é? A Microsoft sempre, eu acho que conquistou o mercado precisamente pela facilidade com que permitia aos developers, não é? Quem fazia software, criar software com o Visual Studio e aquelas ferramentas todas que eles tinham e que ainda continuam a ter, não é? Criar software para correr nos sistemas operativos da Microsoft, não é? Exatamente. Que nos outros sistemas operativos, apesar de também não é que seja muito difícil, mas não era tão fácil como na Microsoft, como no Windows. E por isso o Windows tornou-se quase a plataforma de facto, não é? Eu nem sei exatamente agora qual é que é a porcentagem de computadores que utilizam o Windows, mas é muito, muito, muito grande. Sim, é a grande maioria, de certeza. É a grande maioria, não sei se é 80%, mas os Macs são 7 ou 8% que têm, julgo eu, da última vez que falámos sobre isso, não faço Sim. ideia quanto ao Linux. Estamos a falar em clientes, não em servidores, mas em clientes, Sim. não é? Em sistemas Consumidor operativos de final. computadores, sim, consumidor final. Não faço ideia quanto é que é, mas é rondar para aí os 80%, ou coisa que o valha se não for mais até. E eu acho que tem a ver muito com isso, não é? As aplicações, é fácil desenvolver para o sistema operativo da Microsoft. E eles, ao fazerem isto, é uma jogada que de facto torna Mais apetecível, não é? sim, a Store mais apetecível para quem está a desenvolver aplicações, querer publicá-las na Store da Microsoft e desenvolver para a Microsoft. E portanto, cada vez mais a Windows não como uma plataforma, como sistema operativo em si, não é, para ganhar muito dinheiro para a Microsoft, porque já há muito que não é. O Windows, versões novas não há, estas são de borlas, compraste uma que veio com o computador ou compraste uma e depois as atualizações são todas de borla, não é? Já não há um Windows novo há imenso tempo. E portanto acho que eles se desligaram um bocadinho disso, é mais a questão do serviço e de ser a plataforma para outros darem serviço e eles venderem os 365 e os Exatamente. Azures e os OneDrives e essas coisas todas, não é? Portanto acho que faz algum sentido. Na sequência disto, Diz. diz que querias dizer mais alguma coisa? Não, é isso. Na sequência disto, eles também fizeram um anúncio, é um bocadinho de publicidade própria, não é? No fundo, ao browser deles, ao Edge, não é? E eles dizem que agora o Edge é o browser que tem melhor performance no Windows 10. Eu diria que isto é normal, a Microsoft dizer isto do seu próprio produto, não é? Mas faz sentido, dado que a nova versão do Edge vai estar baseada na versão 91 do Chrome, que tem algumas funcionalidades bastante interessantes, como por exemplo acelerar o início do programa quando se liga ao Chrome, ser mais rápido, e também aquilo que eles chamam Sleeping Tabs, não é? Que é ter as tabs a dormir quando nós não estamos a usá-las, ficarem num estado de repouso para não estarem a consumir recursos do computador, não é? Nomeadamente processador e memória. E portanto eles dizem que com estas coisas, com estas funcionalidades, que o Edge passa a ser então o browser mais rápido a correr sobre o Windows 10. Vale o que vale, não é? É uma Sim, isto quer dizer, proclamação. isto nem é muito deles se promoverem disto. Tudo bem que para o comum utilizador isto pode ter algum impacto, mas para quem percebe minimamente o que é que eles estão a falar, não é? E que o Edge é baseado no Chromium, não é? no motor do Chrome. Isto na realidade não são eles que estão a evoluir grande coisa, eles podem pôr funcionalidades em cima do motor, mas estas evoluções que eles estão aqui a falar, e até vamos falar mais à frente sobre isso, o próximo Chrome também as vai ter, ou seja, isto Sim. não é nada de extraordinário que a Microsoft tenha feito para melhorar na realidade, apesar de que eu acho, e já o disse até várias vezes no podcast, eu já uso o Edge já há algum tempo. Quem acompanha o podcast regularmente lembra-se de quando é que eu falei que ia mudar e desde então nunca mais senti a necessidade de voltar para o Chrome. E sem dúvida que não estou desiludido com essa mudança. Acho que o Edge está muito polido, funciona muito bem e que não é tão pesado, na minha opinião, como o Chrome. E obviamente estas evoluções que a Google traz no Chromium, não é? Beneficiam não só o Chrome, mas todos os browsers baseados neste motor, não é? Sim.
A Microsoft que também aproveitou esta semana e anunciou de que finalmente o Internet Explorer 11, não é? O mal amado browser de toda a gente, vai deixar de ter suporte a partir de 15 de junho de 2022. Eles obviamente não podem descontinuar do dia para a noite as coisas, né? Tem que dar algum tempo às pessoas transitarem para outros browsers e instalarem outros browsers. E pronto, e basicamente a notícia é isso, é dizer que ainda vai haver suporte por mais ou menos um ano para o browser, mas depois as pessoas serão obrigadas a mudar, preferencialmente segundo a Microsoft, para o Microsoft Edge, não é? Sim. Eu acho que isto vai ser uma coisa tipo Flash, não é? Que vai desaparecer e vai rebentar muita coisa. E vai haver muita coisa que vai estourar, não é? E eles dizem e aconselham mesmo os developers que ainda dependam que tenham as aplicações a depender ainda de funcionalidades do Internet Explorer, porque há muitas coisas que só dá mesmo o Internet Explorer, não é? Há controles ActiveX e há algum tipo de aplicações até que desenvolvimentos baseadas mais antigos, em Java, né? em Applet, sim. Que dependem mesmo do Internet Explorer e que não funcionam em nenhum outro, não funcionam no Chrome, não funcionam no Firefox, não funcionam em nenhum outro, mas eles recomendam o modo de Internet Explorer no Edge. Eu confesso que nunca usei, nunca precisei, mas se calhar para aquelas aplicações Java, nomeadamente, por exemplo, da Segurança Social ou das Finanças, que ainda há muito, e a malta dos departamentos de contabilidade e desse tipo de coisas, ainda precisa muito utilizar esse tipo de aplicações. Todos os meses ele tem sempre um pedido de alguém lá no departamento da contabilidade que precisa de instalar qualquer coisa, uma aplicação qualquer, uma Java Applet para conseguir aceder ao relatório único ou para conseguir aceder a uma candidatura qualquer de um estágio, qualquer coisa. Há sempre alguma coisa que precisa mesmo de Internet Explorer. E eu confesso que nunca usei este IE Mode no Edge. Mas se calhar é uma coisa que vou experimentar, até porque, pronto, tendo em conta que daqui a um mas ano estes não vamos modos ter, de compatibilidade normalmente não são dá perfeitos, barracada. não é? Há sempre Pois. ali alguma coisa ou outra. Pois. Eu não sei se a nossa administração pública se vai de facto atualizar, não é? As finanças naquilo que é a entrega, por exemplo, do IRS já não sei, há 2 anos talvez, que já é tudo uma interface web sem Java. Sim. E ainda bem, mas há muita coisa, como eu estava a dizer, há muita coisa que ainda é com Java e que precisa mesmo do Internet Explorer ou deste E-Mode, não sei, nunca experimentei, mas pronto, que ainda precisa. E eu gostava mesmo de ver a nossa administração pública neste ano que falta a fazer a transição de vez para outro tipo de suporte que não os Applets e os ActiveX, que só este Internet Explorer Não é ser que obrigados, suporta. isto é sempre as dores iniciais, como foi com o Flash, não é? Houve coisas que rebentaram e coisas que deixaram de funcionar, mas isto obriga as empresas a evoluir e as coisas a andar para a frente, porque senão as pessoas ficam agarradas O problema destas coisas, e percebo o que tu estás a dizer perfeitamente, faz todo sentido. Aliás, eu sou a favor que isso já devia ter acontecido há mais tempo. Mas também entendo o drama que é algumas das empresas, porque é assim, há muito software por aí fora e em alguns fóruns, às vezes à procura de alguma documentação para algum tipo de programas. Há muitos softwares feitos que se baseiam naquilo que são os controles ActiveX que só o Internet Explorer é que tinha. E há muitas páginas corporativas de empresas, sei lá, eu não vou dizer os SharePoints porque isso entretanto evoluiu, não é? Mas há muito software que depende mesmo desta funcionalidade básica que o Explorer tinha para fazer funcionar aqueles softwares mais antigos corporativos que as empresas tinham e na altura gastaram muito dinheiro, uma pipa de massa para fazer aqueles softwares e que entretanto nunca mais foram suportados ou nunca mais foram atualizados e continuam a correr porque as funcionalidades
está Eu lá, serve compreendo, perfeitamente. eu compreendo isso, opá, mas até por questões de segurança, mesmo as próprias empresas que Sim, sim. usam essas funcionalidades que já estão mais que descontinuadas, mais que ultrapassadas, né? Muitas vezes com problemas de segurança, e as empresas, muitas vezes até por desconhecimento, mantêm-se a usar aquela aplicação pá, pelo tempo que der, é como tu dizes, funciona, vou continuar a usar, e se não houver este push tecnológico, não seja, esta obrigação tecnológica de evoluir, as coisas vão se manter como estão, não é? E essas próprias empresas muitas das vezes se calhar vão estar a sofrer se calhar ou ataques ou falhas de sistema porque aquilo já é algo tão ultrapassado que o próprio sistema já não é capaz de Sim, lidar sim. ou de ter suporte, não é? Como é óbvio. E mesmo questões de performance e tudo, é óbvio, isso sim. Exatamente, isto é. E nós somos engenheiros informáticos, o que a gente quer é que as empresas gastem dinheiro e atualizem software e que nos Sim, deem dinheiro a ganhar também. nós somos engenheiros informáticos, mas não somos programadores, por isso para nós é um Pois, bocado igual ao ainda litro não, que é isso. é igual ao litro, para mim isso, mas eu sou opá, da completa opinião que deve ser dado um suporte a nível temporal substancial para dar tempo para estas empresas poderem evoluir, não é? na Sim, e tecnologia adaptarem-se, sim. exatamente, e adaptar a essa nova realidade. Pá, mas eu acho que isto tem que ser empurrado, porque lá está, pá, as pessoas, por elas, enquanto funcionar, as pessoas vão se manter naquilo, independentemente se estão a correr riscos, se a performance é melhor. Opá. Nós ainda há bem pouco tempo, e não sei se calhar ainda muitas dessas coisas se mantêm, há bancos a usar sistemas operativos tipo COBOL e coisas assim, que aquilo Sim, já sim, é sim. do século da rolha, não é? Tipo, quer Sim, dizer, sim. nós que já temos alguns anos disto, nunca mexemos em COBOL, nem nunca vimos aquilo à frente, aquilo já tem teias de aranha, e no entanto há instituições bancárias que usam aquilo como um sistema de gestão interno, ou pá, eu não sei qual é o uso que eles dão, mas sei que usam, em alguns bancos que usam isso. Pá, Não, será que sabes qual? realmente é benéfico? Pá, tudo bem que os custos para mudar um sistema bancário devem ser brutais, não é? Eu Mas acho. será que é benéfico para os consumidores, para os bancos? As integrações que têm agora com as novas plataformas web e com as aplicações de smartphone, que a maior parte delas nos bancos, pá, na minha opinião, são muito más. Será que não estão também dependentes um bocado desses sistemas arcaicos que os bancos usam ainda? Claro, Não mas, sei. mas sabes uma coisa, eu acho que isso agora levava-nos para uma discussão que estávamos aqui se calhar 2 horas a falar sobre isto e a maior parte das pessoas não se ia interessar muito, mas eu acho que o principal problema e o porquê de algum tipo até de setores se agarrarem a determinado tipo de tecnologias, eu acho que nem tem tanto a ver com as funcionalidades, acho que tem a ver com a parte depois de testar, ou seja, isto que está feito em COBOL está testado e mais que testado. A malta sabe que isto não tem erros, não é? É fiável, não vai falhar. Ou se vai falhar, eles já sabem aonde é que vai falhar, não é? É quase como o Space Shuttle. O Space Shuttle tinha a tecnologia de há 30 ou 40 anos atrás. É rápido? Não. É fiável? É. E é isso que interessa quando mandas um gajo para o espaço, não é? É que não avarie, apesar de ser lento, não avarie e continua a funcionar. Eu acho que é um bocadinho por aí, percebes? Eu acho que a questão de voltares a testar todo o sistema com uma tecnologia nova, eu acho que é isso que se calhar desmotiva algumas dessas empresas a fazerem. Não? É claro que o desejável seria que o fizessem, até porque iam ganhar performance, iam ganhar funcionalidades que não têm, iam ganhar segurança que também. Não sei se é por aí que não o têm ou não, porque às vezes, precisamente por ser um sistema antigo e até, muitas vezes até está desligado de outros sistemas e, portanto, se calhar aí até reduz a área de impacto de um ataque, eventualmente, não é? Mas, quer dizer, eu acho que é mais por aí. É questão de já estar mais do que testado, funciona e ninguém quer passar por isso outra vez, não é? Aquelas questões que nós... Ainda hoje acho que houve um apagão de multibanco, não é? A gente não sabe muito bem o que é que causa isso. São falhas de internet, são bugs ou o que é que causa isso, não é? Não chegámos a perceber. Eu pelo menos vi a notícia, mas não percebi o que é que causou. Mas quer dizer, ninguém quer passar por aquela questão de ir ao multibanco ou de ir pagar a um restaurante e de repente não consegues fazer uma transação porque o sistema ainda está em testes. É sempre complicado, mas concordo contigo, não é? É complicado, mas tem que ser feito, não podemos ficar sempre Tem que se parados naquilo evoluir, que já não é? existe há 70 anos, não é? Claro, tem que se evoluir, obviamente, mas pronto, foi aqui o nosso rant sobre tecnologias antigas. Exato. O Pronto. desabafo.
Só para concluir esta questão toda dos browsers, e tu há bocado falaste muito bem, não é? Eu comecei um bocadinho por aí também. A Google anunciou também aquilo que nós falámos do Edge, o Chromium 91, e que tem exatamente as mesmas funcionalidades do Boost, do boot, que é mais rápido, ou seja, mais rápido de iniciar, tem o mesmo sistema de pôr as tabs a dormir para poupar recursos. E aparentemente também tem um mecanismo de JavaScript, também funciona, o motor de JavaScript também está mais rápido com um novo compilador que eles chamam Sparkplug, e que será eventualmente 23 mais rápido este Chrome atualizado. E eles já estão, como é lógico, a trabalhar na próxima versão, já estão aqui a falar da versão 92 e de algumas funcionalidades que tem. Mas pronto, basicamente é um bocadinho isso. Os avanços que a Google anuncia são aqueles que a Microsoft também anuncia, porque lá está, o motor é o mesmo, não é? É o Chromium. E Sim. portanto não tem assim, não traz muitas maiores. As otimizações em cima depois podem variar um bocado, não é? Sim. Isto é quase como as versões do Android para os smartphones, não é? A Samsung depois faz as suas otimizações, a Huawei faz as suas otimizações e aqui é um bocado igual, não é? Depois Sim, cada um sim. faz as suas otimizações, mas sim, o O motor Chrome é o não mesmo. tem o IE Mode, não é? Exatamente. Exatamente. Era o que faltava também agora. Entretanto, a Google lançou oficialmente o Fuchsia OS. Para quem anda no mundo da tecnologia já há algum tempo, de certeza que reconhece este nome. Isto já é algo que tem sido falado desde 2016. Aliás, inicialmente isto foram uns leaks e uns rumores que apareceram que até mencionavam que este Fuchsia OS seria o substituto do Android, não é? Nos smartphones, seria um novo sistema operativo. Na realidade, o lançamento deste software deu-se nos dispositivos IoT. E aqui eles falam de que este Fuchsia 1.0, que é a primeira versão, não é? Foi vista a correr na primeira geração do Google Nest Hub, e que na realidade isto para o utilizador final visualmente não vai ser notada grande diferença, porque isto corre, o user interface corre com o Flutter, que é eu não sei explicar, mas é um ambiente gráfico criado para correr em cima de outros sistemas, e o Fuchsia é um deles, não é? Sim. É cross-platform. Exatamente, ou seja, na realidade o utilizador está a ver este tal Flutter e por trás o que está a correr é o Fuchsia, que poderá ter benefícios a nível de performance e funcionalidades, mas que para o utilizador final isso visualmente não transparece, não é? Aqui na notícia também fala que a Google vai começar de forma faseada, como é normal nestes lançamentos de novas versões de software, vai começar a lançar este update para os utilizadores dos Nest Hub. Por isso, quem for utilizador de uma coisa destas, provavelmente em breve irá receber o update, não é? Sim. Uma coisa que eu fiquei espantado com isto, sabes, é que eles começam pela primeira geração do Nest Hub, que foi lançado em 2018 e nós estamos em 2021, já estamos a meio quase de 2021, portanto 3 anos, e eles estão lançando software novo para uma máquina que já tem 3 anos. É bom, não estou a dizer mal, estou pelo contrário, estou a salientar porque acho que é bom eles estarem a atualizar máquinas que têm praticamente 3 anos. Sim, isso e de que certeza não é muito comum. Não é. Mas isto de certeza se deve ao desenvolvimento ter começado em 2016, não é? Sim. De certeza que eles, quando este equipamento saiu, em 2018, eles começaram a otimizar este software para ele, e já que o trabalho estava feito, por que não lançar o update? Acho que terá sido um bocado por aí, não é? Porque isto realmente demorou muito tempo. Aliás, eu até achei que isto ia chegar a um ponto em que a Google ia dizer: não, isso foi um projeto que a gente teve, mas isto já foi à vida como tantos outros, não é? Mas olha, parece não, acho que...
Se bem que estamos a falar de um sistema operativo, não é? E montar um sistema operativo não é propriamente a coisa mais fácil do mundo, de Sim, raiz, mas não é? isto é uma coisa muito básica, não é? Estamos a falar de Sim, algo que. Atenção que eles fizeram isto de raiz, isto não é baseado sim, em sim, sim, Linux, não é sim. baseado em Nada. nada, ou seja, isto é construído de raiz pela Google, não é? Sim, sim, sim. Que ainda é mais impressionante, não é? Porque tu pegares numa kernel de Linux e desenvolveres em cima daquilo, pronto, é difícil, obviamente, não é para qualquer um, mas sempre é mais fácil porque já há uma base, não é? Para onde começar, que tu sabes que está minimamente bem construída e é fiável. Outra coisa é de fazeres algo mesmo de raiz. Tudo bem que estamos a falar para sistemas mais limitados, os sistemas IoT, não é? Para quem não conhece, Internet of Things, não é? Que é aquelas coisas que usamos, tipo estes Google Home, como tem aqui na imagem, sei lá, depois tomadas elétricas inteligentes, lâmpadas inteligentes, todo esse tipo de equipamentos, depois Uhum. poderão levar este software. Eu não sei se isto alguma vez vai chegar ao Android, eu acredito que não. Que aquelas notícias iniciais foram mesmo rumores um bocado a tirar o barro à parede, como se costuma dizer, não é? Deviam saber muito pouco sobre isto e tentaram chegar lá. Aliás, nem se sabe muito bem, aqui mesmo na própria notícia não especifica que vantagens é que este novo sistema operativo traz, não é? Mas provavelmente será a nível de otimização de comunicação, de baixo consumo, que são sempre coisas Uhum. importantes neste tipo de equipamentos, não é? Mas não sei, vamos aguardar para ver até onde é que este sistema vai, não é? Sim, sim, é sempre entusiasmante ver sistemas operativos novos a começarem, a saírem, não é? Isto às vezes pode ser o início de qualquer coisa grande, não é? E isto é uma coisa que demora sempre bastante tempo, não é? Falámos muitas vezes do Linux, não é? Mas o Linux já existe há quanto tempo? Desde 90 e quê? Pois, 92, 94, por acaso nem sei qual foi o ano inicial sim. do Linux, mas foi no início dos anos 90. E foi um E gajo ainda sozinho que fez aquilo. sim, exato, o Linus Torvalds. Exatamente. Depois teve início, quer dizer, no início era ele sozinho, depois acabou por ter ajuda, não é? Sim, obviamente. Estou a dizer, a fase inicial de Sim, sim, construção sim, daquilo sim, foi, sim. foi ele sozinho. E portanto demorou muito tempo. Acho que hoje em dia podemos falar de Linux como sendo o sistema operativo mais utilizado indiretamente, não é? Não o Linux em si no desktop, nos computadores, mas o Linux nos Androids, que no fundo um Android é um sistema Linux, não é? E portanto é o sistema operativo mais utilizado no mundo porque há mil milhões, não sei quantos, de aparelhos que correm Android, não é? Sejam as TV Box, sejam os smartphones, E sejam impressoras, tens todos imensas eles coisas que correm correm Android. Linux por baixo. Sim. Exatamente. Portanto, eu diria que nos últimos anos o Linux pode-se considerar que chegou ao sucesso, não é? Mas demorou, lá está, 20 e muitos anos, quase 30 anos a chegar onde chegou. Portanto, este Fuchsia começa muito pequenino, vamos ver se tem pernas para andar, para chegar um dia a uma coisa também maior. Vamos Yeah. ver, não faço mesmo ideia, não conheço ainda. Tenho lido algumas coisas sobre isto, sei que é uma coisa extremamente simples, ou a ideia é que seja extremamente simples, mas confesso que não tenho sequer conhecimento técnico sobre ele para estar a opinar, mas pronto, é sempre entusiasmante ver uma coisa nova e diferente. Por falar em coisas novas e diferentes, saltando agora para a próxima notícia que temos aqui. A notícia que nós temos aqui fala da IKEA, que em breve pode começar a disponibilizar automóveis em kits para nós podermos montar. Isto trata-se de um projeto que é uma parceria com a Renault. O carro chama-se o Roga. Se não sei como é que isto se lê, porque pronto, o Não é meu o sueco carro, é está o um bocado. projeto. O Sim, o carro se projeto. calhar vai ter outro nome, não é? Mas o Sim, sim, projeto é o sim, OG. sim. O projeto, este protótipo, este projeto chama-se Hogan. Não sei se é bem assim que se pronuncia, mas pronto, vamos perdoar o meu sueco. Pronto, É está um um bocado O com dois, enferrujado. com dois pontinhos em cima. É. E pronto, isto vai ser um carro elétrico. Que quem olha para isto, quem olha para as imagens, quem está a assistir ao nosso podcast em formato vídeo, isto parece um brinquedo de crianças. É um carro citadino, elétrico, mais uma vez digo, elétrico, com 2,30 metros de comprimento por 1,80 m de altura. Pronto, na notícia até fazem uma comparação com o Smart Fortwo, que
tem 2,5 metros por 1,51 m, ou seja, é mais curto um bocadinho que um Smart e mais alto um bocadinho que um Smart Fortwo. Tem uma disposição um bocado esquisita, não é? A gente olha para aquilo e é assim um bocado estranho. Também há quem o compara ao Renault Twizy, que também é um carro citadino, se é que a gente pode chamar o Twizy um carro, mas também é um veículo citadino com dimensões bastante reduzidas. E a gente não sabe muito mais, a não ser que isto virá, caso seja mesmo comercializado, em 374 peças que depois terão que ser montadas pelos clientes, e que custará à volta de 5.300 euros. Para já é só um protótipo, lá está, isto ainda não vai ser montado. E eu acho que a principal dificuldade disto é de facto passa a malta que não sabe montar mesinhas de cabeceiras do IKEA. Eu acho que vai ser complicado garantir que de facto a malta, se isto sair para o mercado, que de facto consegue montar o carro e que esteja uma coisa segura e que não mate ninguém, não é? Que parece quase um mata-velhos daqueles que a gente vê aí, e que não cause acidentes. Portanto, eu não sei depois como é que isto vai ser a nível da regulamentação, não é? Porque, a meu ver, isto se calhar carece tipo de uma homologação, não é? Da montagem no IMTT ou num centro de inspeção para se verificar que de facto a coisa está bem montada e que é seguro para quem o vai usar e para as pessoas que vão andar ao lado, para não serem atropeladas ou atingidas por uma roda que salta fora. Não sei qual é a tua opinião. Sim, não, eu não me Mas acredito que isto alguma vez vá haver é luz do luz dia. verde. Porque parece muito grave para uma coisa destas estar disponível, já viste? Tipo, que a questão é que há pessoas que até podem comprar armários e montá-los, mas eles ao fim de um ano estão todos meios de lado, meios empenados, porque aquilo não foi bem apertado. Não? Isto são coisas que não pode acontecer com o carro, não é? Tipo, aquilo tem que estar muito bem apertado, até porque o carro sofre vibrações no dia a dia, no paralelo, nas estradas com buracos, travagens bruscas, quer dizer, não me parece que isto seja assim uma coisa de ânimo leve que se coloca à venda. Sem dúvida que é um projeto interessante. Isto era algo que eu gostava não de comprar e ter, porque não me estou a ver andar com um carro destes, peço o carro do Nodi, não é? Mas pelo menos passar no projeto de montar uma coisa destas deve ser uma coisa engraçada, pronto, o desafio, não é? Mas isto é quase como montar um puzzle, não é? Um puzzle caro, não é? Eu não sei se isto chegará alguma vez a Portugal, até porque as nossas regras são um bocadinho diferentes. Mas, por exemplo, não me espantaria de ver isto, por exemplo, em Inglaterra, porque eles lá têm uma tradição muito grande de comprar carros em kits. Tu tens kits da Mazda, tens kits de vários. Sim, mas quando estás a falar carros em kits, é os kits finais do carro, não é kits estruturais, ou seja... Não, montas mesmo o Tudo? carro todo. Sim. Não No Reino conheço. Unido tens mesmo isso. É uma cena, tu podes mesmo comprar carros às peças e montá-los todos. Compras o chassi, compras as peças todas, vais montando e depois chegas ao fim, vais a um centro de Mas lá homologação está, o e... chassi normalmente já é a estrutura toda do carro. Sim, e aqui também estás a comprar a estrutura toda Aqui do carro. não, aqui se for de acordo com a imagem que tu vês aqui no podcast, aquilo tem quase, imagina o chão, que deve ser onde Sim, tem as sim. baterias, com as rodas. É o Depois chassi. toda a Depois tens a estrutura de carroceria à cima, frente. toda a estrutura de cima tem que ser apertada, não é? E aquilo se não for bem apertado, tu travas e aquilo cai tudo para a frente, não é? Quer dizer, não sei até que ponto, já viste que é tu montares uma coisa destas e sobrarem-te 40 parafusos no fim, Yeah. não é? Não, Não me mas tens, parece... mas no Reino Unido tu tens kit cars em que tu de facto compras as peças. Não sei exatamente que tipo de peças é que são, mas lembro-me de ver, por exemplo, no Top Gear, às vezes eles a fazerem, no Top Gear e noutros programas desse género, eles a fazerem esse tipo de montagens e que depois tu de facto tens que ir a um centro, não é um centro de inspeção, é mesmo um centro de homologação em Sim, em que que eles testam lá se aquilo tu foi bem vais lá e aquilo é apertado. certificado e diz que está seguro para andar e tem um certificado que tu podes depois mostrar a uma autoridade, e dizer que pode andar mesmo com aquilo. Portanto, é o que eu estava a dizer. Em Portugal não vejo isto a acontecer. Não temos essa tradição, não temos esta infraestrutura de teste e de homologação, mas acredito que noutros países com regulamentação ligeiramente diferente da nossa e onde já haja uma cultura deste tipo de coisa, até acredito que eventualmente isto
espaço para Certo. acontecer, não de uma forma massificada, não, isso obviamente que não, mas como um nicho, acho que se calhar até tem alguma hipótese de acontecer, mas pronto, sempre num nicho, digo eu. Até porque no carro não é propriamente a coisa mais bonita, não é? Isto de facto é mais feio como mata-velhos daqueles que nós estamos habituados a ver, aqueles piagios e aquelas coisas que víamos nas notícias, na publicidade há uns anos atrás, não é? Daqueles carros que não precisam de carta de condução. Isto, apesar de tudo, parece mais feio e mais. Mas pronto, não sei. É futurista, pá. Tu é que não estás preparado para o futuro. Esta geração nova, nunca, há muitos que nem querem ter carro, nem querem aprender a conduzir, nem nada, não é? E portanto, se calhar para Os esses até pode Ubers e ser. coisas do género. Sim, Aquilo sim, é... sim. Isso até pode ser às vezes entusiasmante. Não sei, não faço ideia. Confesso que não me identifico, não vejo. Para mim não teria assim muito uso, a não ser lá está pelo gozo, se calhar, de montar e ter uma coisita destas lá está, como brinquedo. Mas a carro e daqui para o Algarve de viagem, ou Sim, daqui para Lisboa, não. também não é o intuito do carro, não Não, é não, não, fazer isto é essas viagens, até citadino. porque isto é um Claro, isto é citadino, um não carro é? urbano, sim, sim, Agora, para isto se pequenas não ficar bem deslocações. montado, o que é que me garante a mim que se levar uma panada de outro carro a 20 a hora, as baterias não Sim, começam que depois todas a tens esse arder e problema. Tens esse problema também da certificação do Euro NCAP, não é? Que não que sei isto como é leva que eles vão baterias aqui certificar isto. dentro, não é? Não é propriamente algo muito fácil de se trabalhar, não é? Mesmo hoje em dia há problemas com carros da Tesla e tudo que pegam fogo e foram montados supostamente por técnicos certificados, não é? Uhum. Não é por senhor Joaquim que foi ao IKEA trazer uma prateleira e trouxe também O um carro. carro. Yeah. E como última notícia, nós falámos nisto a semana passada, até foi aqui um off the record do Maria, sobre o Google Fotos, que vai terminar de ser gratuito. E vai passar a ter um limite de. Aliás, ele não vai deixar de ser gratuito, ele vai passar a ter um limite de 15 GB. E daí sim, passando esses 15 GB, vai deixar de ser gratuito. E a Google, visto que esta alteração está próxima, é a partir de dia 1 de junho, não é? Na próxima semana, terça-feira, isto já está em vigor. A Google fez uma atualização à aplicação deles, do Google Fotos, e trouxe aqui algumas funcionalidades interessantes que poderão ajudar as pessoas ou a poupar espaço ou a perceber para quanto tempo tem de armazenamento no Google Fotos. Isto poderá ser útil, eu não sei se esta versão já está live, por acaso não fui validar no meu telefone se já tem esta versão, se já tem estas funcionalidades, mas acredito que se não tem ela vai aparecer em breve. E é basicamente isto, esta versão traz aqui opções que nos permitem, por exemplo, filtrar e pesquisar fotografias ou vídeos que ocupam muito espaço, para nós podermos se calhar ou guardar num formato num disco, se calhar, e retirar da cloud para libertar um bocado de espaço, ou até apagar se não for relevante. Permite filtrar fotografias desfocadas para podermos apagar essas fotografias. Capturas de ecrã, por exemplo, é uma coisa que eu sofro muito, que eu tenho tenho o vício de fazer muitas capturas de ecrã, às vezes é mais fácil para enviar informação para alguém, e essas capturas de ecrã muitas vezes acabam por passar para o Google Fotos através do backup automático, e acabam por ficar lá, e eu às vezes só passar para aí 15 dias é que vou lá ver, e isto está aqui, e acabo por apagar. Mas pronto, isto ajuda a filtrar essas capturas de ecrã para mais facilmente podermos eliminar, e ainda verificar que outras aplicações possam estar a usar o armazenamento do Google Fotos ou do Drive neste caso, não é? Parece-me, tendo em conta que isto vai passar a ser um serviço mais caro, não é? Qual que era até então, parece-me justo que a Google tenha lançado este update e oferecido estas funcionalidades acrescidas na aplicação deles. Eu aproveitei enquanto estavas aqui a falar, e estou aqui um bocadinho distraído, porque estou aqui a ver como é que está o meu Google Fotos, mas está exatamente igual ao que estava. Apesar de ter sido atualizado no dia 20 de maio, mas não vejo aqui nada. Não Ainda sei não se isto tens não esta... será. Não sei se isto será só para quem tem o Google One ou para quem, não sei, porque aqui fala até nos 15 GB, portanto não deve ser
Mas na minha interface eu não consegui aceder a estes menus que nós estamos aqui a falar. Não sei se isto ainda será alguma coisa que vai sair nos próximos dias. Pois, também não sei, Ou por acaso também não verifiquei se tinha essa versão, mas supostamente porque eles falam aqui sim, já está. já está online, Sim, ou sim, seja, que é já estará disponível. Só que isto Estas versões, estas versões são sempre, isto sai sempre modo faseado, não é? E portanto isto é sim, mais para a malta, depois do dia 1, ter plena noção do que é que está a utilizar, não é? sim, ter uma E de gestão como mais é que fácil, pode, sim. e de como é que pode gerir melhor o espaço que está a gastar no Google Fotos, que de facto é uma pena, já aqui falámos na semana passada, é uma pena que vá ter este tipo de alterações, pronto, para nós que não gostamos de pagar ou que não temos, não estamos dispostos a pagar por isso, mas pronto, mas é uma ajuda de facto para que a gente consiga gerir melhor os 15 gigas que eles dão de graça. Para a gente pôr lá os nossos e-mails, as nossas fotografias e tudo, porque esses 15 gigas são partilhados entre Vão toda ser a conta Google, ou partilhados, sim, seja, Drive, Gmail, tudo, sim. e Isso é eles que é depois. pior, apesar que assim os meus e-mails ocupam muito pouco espaço, não é? O Drive, sim, aí o Drive poderá ter algum impacto maior aqui no armazenamento. E obviamente as fotos serão o principal utilizador do armazenamento. Não é? Eu não sei quanto é que tem, mas de certeza que são mais de 400 gigas que tenho lá em fotografias. Não sei agora quanto é que está à data, mas Eu já há tenho uns tempos 19 atrás. gigas, por isso estou bastante abaixo disso. Não, em fotografias tenho mais de 400 gigas. Tenho lá tudo, basicamente, desde que eles deixaram que a gente podia pôr lá tudo que era fotografias que eu tinha, está tudo no Google Fotos. E confesso que ainda não tenho plano, quer dizer, tenho plano neste momento é passar a usar a nossa NAS, que temos aqui em casa uma NAS, que já usávamos como segundo backup, mas que agora vai passar a ser o principal, porque quer dizer, já não temos espaço para as nossas fotografias, portanto as fotografias vão ter que deixar de ir para o Google Fotos, porque mesmo o plano Sim, nem vais ter mais tão barato, cedo, não é? Com 400 gigas, sim, aquilo o plano tinhas que mais barato, contratar para aí o plano mais caro, não é? Para conseguir sim, é isso, é voltar isso, a é ter isso, hipótese de fazer upload disso é para isso, lá. Opa. é isso. Apesar de que os É, 400 que lá estão não contam. Os 400 que estão lá no dia 1 é como se não existissem. Eles neste momento são de borla e vão continuar a ser. Ou seja, os 400 gigas eles que vão tenho lá, permitir mais 15 sim, gigas acima daquilo sim, que tu sim, tens? sim, De sim, sim. certeza que é assim? É, é, é. O que Se for está assim, menos lá, mal. o que está lá e é como se começasse do zero. Pelo menos foi aquilo que eu li quando eles falaram destas alterações e aquilo que eu tenho lido é precisamente isso. Ou seja, eles dizem aqui na notícia que temos aqui até diz isso. Por outro lado, tudo o que tiver sido submetido para a plataforma até o dia 1 não contará para o limite. Diz mesmo aqui até na notícia Sim, que nós trouxemos para já aqui. estou a ver, sim. Portanto, os 400 gigas estão seguros, estão lá. Eu não os vou tirar de lá, eles vão continuar lá. Só que pronto, agora o que for para fazer Pronto, upload, é aproveitar vou, a bom português, passar o fim vou de ter que semana criar. todo a fazer vídeos e fotografias para fazer upload para lá só para gastar o espaço. A partir de agora vou ter que criar, pronto, a minha conta de e-mail, não é? José Maria 1, José Maria 2, José Maria 3. Para ter muitos À 15 medida- gigas. É isso. Mas pronto. É. E, e ficamos por aqui nesta semana no episódio em formato áudio. Relembro que nos podem ouvir no Spotify, Google Podcasts ou no nosso site em www.thinkgeek.pt. Podem ainda acompanhar em direto o podcast na Twitch ou então rever mais tarde no YouTube procurando por ThinkGeekPT. Deixamos aí no nosso contacto para sugestões, correções ou qualquer outro tipo de feedback que nos queiram dar através do nosso e-mail thinkgeekpt.gmail.com. E é E isso. um Um abraço. abraço e até para a semana. Até para a semana. E para quem estiver aqui na live, obrigado por acompanhar aqui o nosso trabalho e até para a semana. Cá estaremos mais ou menos à mesma hora Não há para perguntas, não mais um está ninguém aí para episódio. nos fazer perguntas. O pessoal está tímido, não tem perguntas nem comentários a fazer. Então pronto. Um abraço, até para a semana então. Um abraço, até para a semana.
Tchau.